mesa temática extremamente sensível e necessária com o tema: o luto por suicídio e suas especificidades, culpa, tristeza profunda e vergonha, quando buscar ajuda profissional. Para este momento tão significativo, teremos a honra de receber a doutora Maria Helena Pereira Franco e a doutora Marília Aguiar. Doutora Maria Helena Franco é uma das maiores referências do Brasil no estudo sobre luto, psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Londres, professora titular convidada da PUC São Paulo, fundadora do Laboratório de Estudo e Intervenções sobre o Luto, sócio fundadora e presidente da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, membro do Grupo Internacional de Estudos sobre Morte, Morrer e Luto, diretora-presidente do Instituto Maria Helena Franco de Psicologia. Doutora Marília Aguiar é doutora em Ciência da Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMJ, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, membro do Comitê de Psicologia da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, vice-presidente da ABM Luto, associada fundadora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, membro do Comitê de Saúde Emocional do Instituto Oncoguia. Ela também é coordenadora da pós-graduação em Psico-Oncologia e co-coordenadora da pós-graduação em Cuidados Paliativos, ambas pela pós-graduação em Ciências Médicas pela Universidade de Minas Gerais. Professora das pós-graduações de Cuidado Paliativo em Psicologia Hospitalar, em Suicidologia e Processos Autodestrutivos e em Luto. Sejam bem-vindas, é uma honra tê-las conosco. O tempo é de 60 minutos e, ao final, abriremos espaço para 2 perguntas. Obrigada, boa tarde. Vamos aqui, uma tarefa conjunta. Não sei se vocês perceberam, mas a presidência da ABM Luto está aqui. Né? Eu, como presidente, Marília, como vice, estamos aqui, falando dessas coisas que a gente fala muito, né, Marília? Então, tá bom. Vamos lá. O tempo está dividido entre nós. Me coube começar, mas a gente... aproximar um pouquinho o microfone. Ah, tá bom. Melhorou? O tempo está dividido, mas a ideia... Ai, calma. A ideia é que a gente possa dialogar, quer dizer, a apresentação aqui vai ser para levantar a bola, né, Marília? Para daí a gente poder continuar. Tá? Então, já vou começar falando que é uma honra para mim compartilhar essa mesa com a minha mestra, Maria Helena Franco, né? Minha querida, e que de mestra virou amiga, minha querida Lelê, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de também aproveitar esse encontro nosso, que eu amo todas as vezes que Maria Helena fala, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com ela, e que a gente possa passar isso para vocês. Tá bom? Obrigada, Marília. Já que é para rasgar a seda, por que vocês acham que eu convidei a Marília para ser minha vice? Bons motivos eu tenho, né? Para colocar nesse lugar com essa importância de confiança. Então, tá bom. Vamos lá. Ó, eu começo colocando no plural e no singular. Suicídios e suicídio. Para poder dizer, é uma experiência ao mesmo tempo plural e singular. Então, qualquer recorte, qualquer focalização que a gente faça, que a gente leve em conta que a gente não está olhando um outro lado. Se eu vou falar o suicídio, eu não estou considerando o que há na amplitude os suicídios, o que há no plural dessa experiência, pluralidade dele. Mas eu sempre gosto de destacar isso. Qualquer consideração que a gente vá fazer precisa ir para além dos números. Né? Os números, ok, são importantes, né? O IBGE vai lá, pergunta todas aquelas coisas, dá os resultados, a gente põe nas pesquisas, são informações necessárias
para ações de política pública, etc. Mas eu sempre convido, vamos olhar para aquilo que os números talvez não digam, ou que seja além daquilo que eles dizem. E para pensar em suicídios e suicídio, eu quero mesmo ficar nesse lugar que vai para além dos números. E aqui, junto desse singular e plural, eu trago uma outra questão que eu vou abordar aqui, que é uma conjugação entre tempos, mas uma conjugação, às vezes, dissonante, às vezes desafinada, entre passado, presente e futuro. Porque, na experiência de um luto por suicídio, a gente tem estes 3 tempos conversando com a gente, ou a gente querendo se entender com estes 3 tempos. Por isso que eu falo que é uma conjugação, mas às vezes ela é dissonante, ela desafina. Eu não consigo harmonizar passado, presente e futuro. Então, isso aqui é para dar o comecinho, né? Eu trago aqui passado e botei um relógio refletido, né? Meio para a gente pensar. Um relógio pode ser visto por outros ângulos também. Um tempo pode ser visto por outros significados, por outras compreensões. E eu coloco essa pergunta, que é uma pergunta de uma crueldade absoluta. No passado, havia indicadores? Se havia, o que você estava fazendo que não viu? Né? Então, essas experiências que ficam no passado, que vão ser conjugadas com o presente e com o futuro, passam por aí, passam por uma experiência de sofrimento, de não diálogo, né? E aí, havia indicadores, e o que você fez com eles? Eles foram ignorados, foram desprezados, isso é bobagem, imagina, ou subavaliados. A gente achou, não, isso é pouquinho, se fosse importante, eu chamaria a minha atenção, né? Então, este lugar do passado, onde a história estava escrita, começou a ser escrita, ele vai se apresentar nos outros 2 tempos também, né? Será que os indicadores não foram identificados? A gente achou que era 3 pontinhos, preencham o resto da frase. A gente achou que era carência, a gente achou que era qualquer outra coisa. Não foram identificados, né? E eu volto para pensar no passado, o que essa experiência de viver o que havia ali, o que ela me provocou. Provocou ação, provocou paralisação, junto e misturado, ação e paralisação. Algumas horas eu fui flexível, algumas horas eu paralisei, né? Muito no sentido de pensar, eu tenho uma resposta única para uma coisa que eu vivi, né? E tenho uma posição muito malandra, eu acho que eu posso dizer, que é hoje, no presente, a gente olhar para o passado e falar assim, eu teria feito diferente. Meu bem, você não fez porque isto que é o passado hoje foi um presente, você não percebeu, não entendeu o que fazer de diferente, né? Eu chamo atenção para isso porque muitas vezes é um olhar de reprovação que a pessoa faz acerca da sua experiência e do que ela fez, do que estava acontecendo, né? Não fez diferente, nem tem o diferente para a gente comparar. Hoje eu tenho, porque eu estou no presente. Quando eu estava vivendo aquilo, eu não tinha um termo de comparação, era aquilo que eu estava vivendo. Eu talvez não soubesse mesmo dimensionar, né? Então, por isso que eu falei, é uma conversa desafinada, dissonante, entre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que poderá acontecer, né? E esses indicadores, que sentido eles vão ter? Aí, no presente, trago um novo relógio aqui, com a pergunta, e agora? Dado o que aconteceu, é agora, né? Viver um julgamento externo e interno.
alguém que vai dizer que eu fui muito isso ou muito aquilo, ou que eu fui pouco isto ou pouco aquilo, um julgamento externo. Mas ele também ressoa, né? Também bate aqui num julgamento meu. Nessa pergunta, será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu fui isso ou aquilo? Né? Esse julgamento de fora e de dentro para fora, ele coloca a gente numa perspectiva de muita impotência, porque a gente está julgando uma coisa que já aconteceu, o leite derramado, né? E o leite derramado derramou. E agora, como eu vivo isto de agora? Por isso eu começo o presente para falar, e agora? Né? Vive-se uma insensibilidade que vai além do que é possível sentir. Quer dizer, que chega numa experiência que eu deixo de sentir. Será que eu me paralisei? Será que eu me vesti de uma blindagem para não sentir, para não experimentar aquela experiência que eu tive e que eu não acho resposta para o e agora? Né? Um passado muito presente. Né? E, de novo, a gente fala de experiências que vão além dos números. Os números são números. Né? Falei ainda ontem, números não são pessoas, pessoas não são números. A nossa experiência vai além dos números. Né? Quando alguém fala, já faz 3 meses, a mesma pessoa pode me dizer no mesmo dia, ainda faz 3 meses. Essa medida do já e do ainda é uma medida temporal, né? Para dizer se é muito ou se é pouco. E o que aconteceu neste intervalo entre o fato e o dia de hoje, que eu chamo de 3 meses? Né? Então, eu vou para além dos números e coloco essa pergunta: quantos são os afetados e quais são os afetados? Né? Aquela ideia que a gente faz de jogar uma pedrinha no lago e o círculo vai se ampliando, ampliando, né? Se a gente for pensar mesmo, é incontável esse número. Tem aqui os do primeiro círculo, os mais próximos, esses eu consigo dizer, tem essa pessoa, aquela. Amplia. Tem mais pessoas que são afetadas. Podem ser afetadas por um suicídio alguém que sequer tenha conhecido. Oi, Marília, muito prazer. Não conheceu, mas acompanhou algum percurso ou fazia parte de algum contexto, né? Era da faculdade, era do trabalho, né? Algum ponto de pertencimento, era gente como a gente, né? Essa pessoa também é afetada. Então, de novo, para falar, não são os números que vão me dizer, porque esses números aqui, nesse aspecto, eles são incontáveis, né? E eu volto com a questão, lições aprendidas. Será que a gente tem que aprender alguma lição de todas as nossas experiências? Parece que é um valor, é importante que você aprenda com a experiência. Tá bom, ok. Eu posso não aprender, né? Eu posso ficar de chamada oral. Existe ainda chamada oral, Marília? Não. Chamada oral, a recuperação. Eu posso ficar de recuperação, porque a experiência entra num contexto de aprender, mas eu não me inscrevi naquele curso. Eu não queria aprender aquilo. Então, é compreensível que não me vem com essa história que eu vou aprender com essa experiência, não, porque eu não quero. Eu não me inscrevi para aprender nada com uma experiência com este grau de impacto, de sofrimento para mim, né? Às vezes pode ser ouvido, uma resposta dessa pode ser ouvida como agressiva, né? Nossa, eu fiz uma aproximação de você, queria saber como você está, né? O que você aprendeu com essa experiência? E leva uma chapuletada porque a pessoa não quer ter aprendido nada, ela não quer estar naquele lugar, né? Então, de novo, o passado e o presente aqui se somam, se misturam, brigam, né? E o futuro? Aí eu botei um relógio meio moderno, né? Eu pus um trechinho de uma letra, né, de uma música do Chico, que ele fala, cadê o futuro que a gente combinou?
né? Eu perder alguma coisa que eu não tive, que eu não vivi, mas eu tinha combinado que eu ia viver, eu tinha desejado aquele futuro. Então, que peso tem alguma coisa que eu não vivi? O futuro que a gente combinou, né? E a gente combina futuros em diversos contextos, né? Os mais simples, olha, o que a gente vai fazer hoje, que hora você vai chegar, e etc. E futuros a longa distância, que envolvam várias pessoas. E o que eu faço com aquele futuro que a gente combinou? E que não vai acontecer, né? A outra pergunta, quanto tempo dura o luto? A gente gostaria de ter uma resposta precisa, né? Tantos dias, tantos meses, tantos anos, horas, minutos, segundos. Só que com o ser humano não é assim que funciona, né? O que significa eu querer saber quando que o luto termina? A pergunta que vem dentro, que está embutida, é assim: quando é que vai acabar a minha dor? Me diz aí, o que eu faço para acabar a minha dor, né? E é difícil a gente falar que a gente não tem essa resposta com a precisão que a pessoa gostaria que fosse, né? Quando a gente tenta trabalhar o significado dessa pergunta, né? Terminar o luto significa terminar a minha dor, significa eu vou poder pôr alegria na minha vida, porque até que isso aconteça eu não posso pôr alegria? Uma pergunta capciosa, né? De novo aqui, o julgamento externo e interno. Vocês estão vendo que tem coisas que se sobrepõem nos três tempos, né? Não é uma divisão certinha, ele se sobrepõe, porque a gente vive tudo junto, né? O julgamento externo e interno, já neste momento que eu denominei aqui de futuro, pode ser que ele tenha mudado, pode ser que ele tenha se intensificado em um aspecto. Alguém pode ter parado na busca da compreensão de por que eu não fiz diferente, né? Ou alguém pode ter falado, eu já respondi isso aqui, eu estou lidando com outra questão agora, né? Ou seja, eu estou falando de alguma coisa dinâmica que acontece o tempo todo, né? Falo de novo, trago aqui de propósito uma insensibilidade que vai além do que é possível sentir, né? Eu precisei me congelar, me blindar. Será que tem uma hora que eu vou ficar molinha? Ou eu vou ficar sempre blindada o tempo todo? Eu desejo ficar molinha para viver o quê? Né? De novo, para além dos números. Gente, eu não estou sendo repetitiva, embora as palavras se repitam, mas eu quis trazer um pouco do que é este processo, como a gente até gostaria de ter finais definitivos ou definidores, e a gente não tem, né? Por isso eu falei lá no começo, os três tempos vão se misturar. Coisas que eu vivi lá no passado, eu vou viver no presente, e vou encontrar de novo com elas no futuro. A pergunta, quantos e quais afetados? Será que muda este número? Será que o meu processo de viver aquele luto tem impacto nos afetados? Obrigada. De repente, alguma coisa que eu faça terá algum impacto, algum resultado? Será que eu vou virar modelo de alguma coisa? Modelo de alguém que enfrenta o luto? Olha, faz assim, porque ela fez, e a gente achava que ela ia ficar assim muito tempo, e olha, ela mudou. Presta atenção, porque a gente vive em contexto, né? As coisas que eu faço têm repercussão nas pessoas que convivem comigo, né? E lá vem de novo as tais das lições aprendidas. E será que eu fiquei de recuperação de novo? E a minha recuperação bem feita vai dizer o quê? Que eu vou ser aprovada, que eu vou passar para o ano seguinte, que eu me torno uma pessoa sábia, né? Me perdoem, mas eu pus mesmo um monte de pergunta aqui, porque eu acho que não tem como a gente falar de uma experiência de luto com o recorte que nos foi colocado, não tem como eu falar disso com certezas, né? Tem sim eu me encorajar para fazer as perguntas
e lidar com a minha falta de certezas, né? E que não tem nenhum problema eu não ter certezas. Tem se eu me angustio porque eu digo que eu tenho que ter as respostas, né? E pode ser que eu não tenha do jeitinho que eu queria, né? Falamos tanto de rede ontem, né? A rede faz parte, eu preciso dela, mas ela pode não ter sido suficientemente tecida. Eu achei essa imagem aí, achei ela legal, porque ela dá uma ideia de rede, mas ela tem uns furos, né? Ela tem umas faltas aí, para dizer, ela pode não ter sido suficientemente tecida, e isso me faz pensar, quem são os afetados? Podem ser aqueles da minha rede. Eles não podem dar conta das minhas questões, das questões deles, dos nossos contextos, né? Ou elas podem ter sido tecidas sem fios suficientes ou sem os fios necessários, né? Estou falando de qualidade, estou falando de quantidade. Ou a rede de apoio vai vir com os seus lutos. Aí não importa o peso, pode ser uma pluma, pode ser uma tonelada, a rede de apoio também tem os seus lutos, também tem sua fragilidade, né? Então, como a gente fala, eu vivo num contexto, quem está comigo, quem me entende, quem não entende, quem me cobra, etc., isto compõe uma rede de apoio. E é bom a gente ter uma expectativa em relação à rede de muito diálogo, né? A rede não está a meu serviço, ela tem a sua experiência de luto também. E pode ser que, mesmo com a maior confiança, com a maior segurança, eu fique falando sozinha, estando com a minha rede de suporte, né? E aí pensar, é inegável, a gente vai falar disso muito, né? Luto por suicídio é uma experiência relacional. Sou eu com o outro comigo, o outro com o outro, o outro com o outro. Olha a rede cheia de conexões e de furinhos, né? Quando eu falo luto e lutos, eu convido para lutos meu universo relacional. E quando eu falo luto, eu digo para o meu universo relacional, dá um tempo aí que eu preciso ficar eu comigo, tá? Mas a gente continua junto, tá bom? Vejam como a coisa pede um dinamismo o tempo todo, né? E aí eu venho com uma questão que sempre me afeta muito. A gente fala assim, precisa de reconstrução de significados, etc. E eu pus aqui, significados atribuídos versus significados construídos. Significados atribuídos, a gente já ouviu 500 vezes na vida, aqueles que dizem, mas foi melhor assim, né? Eu entendo o que você está vivendo, porque eu já vivi parecido. Opa, é um significado atribuído, veio de fora para dentro, né? Pode ser que ele não me sirva. Para me servir, precisa ser feito sob medida, precisa ser o meu significado construído. Não é que ele vá ser oposto, pode muito bem conversar com o significado que alguém me traz, né? Mas que eu abrace a coragem para construir os meus significados, que vão passar por terrenos muito difíceis, terrenos de onipotência e impotência, terrenos de não ditos, terrenos de arrependimentos, se eu tivesse. Então, ressaltar a coragem, eu vou dizer, de construir significados é uma coisa bem interessante da gente buscar quando estiver trabalhando um luto, vivenciando um luto, né? Para eu não cair nessas questões duas aqui que eu trouxe, do luto não reconhecido. Alguém me dizer a importância do meu luto. Alguém me dizer se eu estou chorando muito ou se eu estou chorando pouco, porque essa experiência aí você já deveria ter resolvido, né?
O luto não reconhecido, a gente sabe que é pela sociedade, que vem avaliar e cobrar e etc., mas pode ser pelo próprio enlutado também, né? Que não se reconhece, que não se valida naquela experiência. Quando o enlutado fala assim, ai, está doendo demais, eu não quero que doa mais. Opa, será que eu não estou validando o meu luto? Será que eu não estou me permitindo viver isso, que vai ser necessário, ou que está em processo, né? Ou que alguém me falou que, olha, com 5 meses, 2 semanas e 3 dias, eu já deveria ter resolvido, seja lá o que for resolver, né? Então, chamando isso, a força que eu posso adquirir de um processo de construir significados, né? Não é linha reta, de jeito nenhum. Linhas tortuosas, né? Altos e baixos, tá bom. Viver, ninguém falou que era fácil, né? Pode ver, a gente acha que é bonito, que nos traz bons resultados, boas experiências, mas tem uma dificuldade intrínseca da gente viver com tudo que a vida nos traz, né? E chama aqui também para pensar, quando eu vou falar de significados construídos, para falar das identidades refeitas, né? Para entender um pouco a identidade refeita, que tempo verbal eu uso quando eu vou dizer se eu estou casada, se eu fui casada, eu sou viúva, né? É o tempo verbal me dizendo quem eu sou, né? Se eu tenho 3 filhos, eu tive 3 filhos, eu tenho 2 e eu tive 1, né? Identidade refeita. E tem uma hora que esta identidade fica redondinha, que eu possa dizer, ah, tá certo, eu sou essa pessoa, né? Não vamos marcar data, não, marcar encontro para essa identidade ser refeita direitinho, porque não é muito bem assim, né? E sempre lembrar, o luto por suicídio, uma experiência que a gente vive num contexto social e cultural também, relacional com tudo e todos, e perceber. Se eu vou falar de luto não reconhecido, eu vou falar, de repente, o meu contexto social diz que já estava bom, que era bom de eu parar de falar disso e de eu tocar, né? Então, meu contexto social acha que, né? A identidade refeita, como eu estou neste contexto social, como eu estou num contexto social que me dá significados. A ajuda que a gente quer, vem, o que a gente oferece como ajuda? A escuta ativa e sem julgamento. Eu gosto de ressaltar, quando a gente fala de escuta ativa, e aí eu vou falar de... Vou ser preconceituosa com a nossa profissão, Marília. Escuta ativa vai muito além da gente escutar e fazer, né? Isso aí não é escuta ativa, isso a gente chama de outra coisa. A escuta ativa, eu estou ali, eu estou te ouvindo, aquilo chega para mim, né? E o que eu faço com isto? O que é o melhor que eu posso fazer com você agora? Fazermos juntas, né? Ajuda para a minha escuta ativa não ser danosa, eu conseguir fazê-la sem julgamento, né? Conseguir falar, opa, pegou aqui, tem alguma coisa minha importante, mas é uma escuta. E tem uma outra coisa que é a compreensão na perspectiva diagnóstica. Eu vou ouvir esta pessoa e vou ver se ela corresponde a alguns indicadores para eu fechar um diagnóstico. Eu tenho muito medo disso, porque eu tiro desta pessoa o que ela tem de mais precioso na experiência, que é a sua experiência. O seu significado é a famosa perguntinha, onde dói, né? Quando eu pergunto para essa pessoa, fala para mim, onde dói para você? Aí eu não fui lá olhar numa listinha para dizer que tanto tempo de luto conta 5 pontos, que luto nessa condição conta 10 pontos. Não, eu não vou com essa perspectiva diagnóstica. A palavra diagnóstico, se a gente for levá-la na sua essência, ela fala de conhecer, né? De conhecer, de saber sobre. Se eu tenho esta preocupação de conhecer, talvez eu não vá na preocupação do encaixe no diagnóstico, mas eu vá no conhecimento,
na aproximação daquela experiência que é específica. E um contexto terapêutico que eu vou oferecer está na minha escuta, está na minha compreensão, ou seja, é um contexto amplo e também específico. Se eu trabalho em uma dada instituição que tem as suas regras, eu vou levar em conta o que essa instituição me pede, né? Mas eu também vou olhar especificamente para aquela pessoa e trabalhar nessa instituição funciona deste jeito. Como eu vou conjugar o específico desta pessoa com o genérico e continuar validando, né? Condição necessária. Condição necessária. O profissional precisa estar ciente das suas questões sobre morte e luto, e especificamente sobre suicídio. Preciso saber do que isso me pega, como eu me constituí, como eu me fiz uma pessoa que tem um histórico de perdas e que tamanho que elas têm para a minha vida. O tamanho foi maior, foi menor, como está hoje. Se eu não souber como eu sou nesses assuntos, eu não vou trabalhar legal, não vou oferecer um conhecimento, uma atitude, uma proposta para quem vive um luto. Rapidinho. Falando de comunicação, eu coloco estes dois falando aqui e falo, eu não preciso ser igual, não preciso falar a mesma língua, mas se eu encontrar, preservando o meu, o balãozinho fica uma parte vazia. Você preservando o seu balãozinho tem uma parte vazia. Mas o que é isto que nos junta, que nos aproxima? Vai ser muito bom eu encontrar isto, talvez juntando a minha história de perdas, para eu poder te ouvir e encontrar, aqui faz o diálogo, aqui a gente troca, aqui eu posso dizer, acho que eu estou te entendendo, né? Lembrar sempre, o que nos aproxima, o que nos integra, isso faz parte de estar com alguém que vive um luto, estar com alguém que vive um luto que precisa ser, que pode ser diferente da minha experiência de lutos, eu não preciso ter aquela especificamente, né? E construir significados é uma tarefa de longa duração. Pensa que é fácil eu preencher ali o que nos aproxima, qual é o nosso ponto comum e que permite o diálogo? Não é mole, não, né? Eu preciso me despir de preconceitos, de todas as ordens, para poder fazer esta conversa, né? Eu vou parar, Marília, porque você vai continuar, e ela já ficou brava comigo ali, tá bom? Como é que eu tiro aqui? Tá. Olha, difícil tarefa de continuar, né? Vamos lá. Bom, talvez algumas coisas que eu fale aqui não sejam novidade, que vocês já devem ter ouvido aí enquanto estava, durante ontem e hoje, né? Mas a ideia é que a gente converse sobre isso, né? Então, assim, nós temos... O que a gente está falando? A gente está falando de suicídios, né? A Maria Helena, a Lelê falou bem assim, da diferença de suicídio para suicídios. E aqui eu coloco esse fenômeno, que é um fenômeno plural, e que são mortes que difíceis de serem aceitas, porque elas geram angústia, elas trazem segredos, tramas e ligações ocultas com o passado. Então, a gente está falando aqui em termos de linguagem, tá? E a nossa proposta agora é partir para conversarmos sobre linguagem, entendendo que nós somos seres de e na linguagem, e que a linguagem é um construto social, né? Então, assim, nós vivemos nesse meio de cultura que acredita que os suicídios são mortes difíceis de serem aceitas, né? Então, a gente já vem com isso, que tem muitos segredos, tramas, ligações ocultas com o passado, mas são mortes que são envoltas em culpas, vergonha, perguntas que não vão ter respostas. Isso é da vida. Nem todas as nossas perguntas de vida vão ter resposta,
são mortes em que o silêncio está presente também. Talvez um silêncio mais ensurdecedor do que o silêncio que acompanha outras mortes. É ambivalente, são muitos sentimentos que experimentamos, né? E às vezes até um sentimento de alívio. Como que pode ter alívio diante de uma morte? Né? A gente não conhece aquela história. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhões de milhas. Eu não cochilei. Você não sabe. Né? E, às vezes, sim. Mas são processos, culturalmente, que levam a esse isolamento. Né? O luto por suicídio, ele não termina com a perda. Muitas vezes ele continua nas perguntas sem resposta, nos silêncios constrangidos, nas tentativas de encontrar culpados e na dificuldade de contar essa história, sem medo do julgamento, e julgamento condenatório. Porque julgar é muito importante. Nós estamos aqui porque a gente julgou que era importante estar aqui, senão a gente estaria fazendo outra coisa. Né? Tenho certeza que todo mundo aqui tinha coisa melhor para fazer num sábado à tarde do que estar aqui falando sobre suicídio. Né? Então, é porque a gente julgou que é importante. E, quando a gente fala de julgamento, a gente está falando daquele julgamento que condena, que não vai nem para tribunal de júri. Já é condenação sumária. Falar de suicídio é colocar o suicídio é um elefante na sala. Né? Não tem como. A gente pode fazer de conta que ele não está ali, mas ele está ali, ele está ali. Ele incomoda, ele faz barulho, ele não é bonito. Elefante é lindo assim, né? Na foto, mas presencialmente ele é feio, ele é áspero, não tem nada de delicadeza. Não, a pisada do elefante é uma pisada dura. Então, é um elefante na sala. O que a gente faz com isso? E aí a gente cai nas ruminações, que também ajudam a deixar esse elefante mais pesado. Eu devia ter percebido, eu falhei. Essa família tem algum problema. Não posso falar sobre isso. Né? E que nos isola e nos deixa sobreviventes ao suicídio como pertencentes de um outro país. Não podemos mais pertencer a essa classe de seres viventes. Não, vocês fazem parte de uma outra espécie. Né? E que, sim, eu achei interessante, porque a Milena usou essa mesma imagem, né, na fala dela. Mas o convite, então, é que a gente perceba essas ruminações também como uma narrativa sociais. O fenômeno, entendendo o suicídio, Leila falou disso agora mesmo, é um fenômeno relacional. Né? E esse fenômeno relacional que traz a sensação de vergonha, discursos sociais que levam a uma culpa exacerbada, o efeito do estigma que produz esse silêncio ensurdecedor. Né? Então, a proposta nossa é que nós entendamos essas narrativas sociais como esse sofrimento, que é um sofrimento relacional e discursivo também, porque em todos os discursos que a gente encontra isso. Né? E aí eu trago, então, a Sheila McNamee, que nos ensina que os significados eles não são produzidos isoladamente dentro das pessoas. Eles são produzidos nas relações, nas conversas e nos modos como somos respondidos. Então, esse convite para que a gente converse sobre. Né? Humberto Maturana fala que conversar é dar voltas. Então, é isso. Vamos dar voltas. Nós não vamos buscar respostas.
fechadas. Toda vez que eu vou em busca de algo que fecha, né? Conversas investigativas, conversas disruptivas, eu vou fechar. Aí eu vou ter questões de perguntas, certo e errado. Por quê? Mas você não percebeu? Ele não deu sinais? Como é que ninguém viu? Essas são perguntas que rompem com uma possibilidade de uma vida a despeito do luto. Né? E é o elefante. Que o suicídio ele é um elefante, ele sequestra toda a história. É como se não tivéssemos uma história fora, antes, durante e nem depois. Como se não tivéssemos também, nós sobreviventes, a nossa própria história. A nossa história fica obrigadamente atrelada à história daquele outro que se foi por suicídio. O suicídio se torna a única descrição da vida daquele que se foi. E a gente reduz a experiência de vida a um ato final. Isso é muito pouco, né, para uma vida de alguém que tocou a nossa história, que viveu na nossa história, que faz parte da nossa história, que mora nos nossos corações. Isso é muito pouco. Nós não podemos nos contentar com isso e nem permitir que isso aconteça. Marcelo Tavares ele fala que perder alguém para o suicídio significa saber que a pessoa tirou a própria vida e, em decorrência, sentir-se submetido à necessidade de dar sentido a esse ato, de ter que justificar e sustentar o valor das nossas próprias vidas, em especial nos momentos difíceis. Né? Então, diante disso, a nossa proposta, o nosso convite é que nós tenhamos conversas reparadoras, conversas que integrem. O elefante ele vai continuar lá, mas ele faz parte da vida. Ele é até menorzinho, olha só, a inteligência artificial nos ajuda a criar a imagem que a gente está querendo. Tá? Ele faz parte, ele compõe a nossa história, faz parte da nossa história, mas não é o centro. Ele não mais está ali como aquele troço enorme no centro. Ele faz parte da nossa história, sim, né? Mas ele deixa de habitar esse lugar da moralidade. Ele deixa de frequentar esse tribunal condenatório. E aí, sim, nós podemos tecer significados. E aí a gente precisa da rede. A rede tem furos, mas ela é sustento. Acho que antes, né, a última palestra nossa, a última mesa nossa, foi exatamente falando de rede. E a importância das redes como sustento, como ampliação de conversas sobre. Né? Porque nós precisamos legitimar o legado daquele que se foi. A história de quem se foi, ela precisa ser honrada e não reduzida a um ato final. E a gente precisa pensar em continuidade, porque, assim, a vida continua, a vida segue, é a vida que segue. Né? Então, a gente vai falar que nós precisamos pensar em construir uma nova identidade relacional. Trazer este elefante para compor conosco. Né? E aí, olha como é que a gente faz, muda o nível das perguntas. Como você tem vivido isso? O que tem sido mais difícil para você nesse momento? O que tem sido fácil para você nesse momento? Que lembranças dessa pessoa você considera serem importantes de serem preservadas? Quem tem conseguido estar próximo a você sem que você precise se explicar? Né? Para você, quem é aquela pessoa que se foi? Qual que é a importância dela na sua vida? Como é que você imagina que você vai construir para ela
o lugar dela. Que eu falo que o trabalho de luto é a gente construir um lugar no nosso coração para aquele que se foi. Como é que você imagina que você pode construir esse lugar? Como é que vai ser esse quarto que essa pessoa vai habitar agora? Né? Então, algumas pessoas enlutadas pelo suicídio já ouviram explicações demais e perguntas demais. O que elas raramente encontram são espaços onde possam pensar em voz alta, sem serem corrigidas. Quando a gente fala que luto não tem solução, é porque ele não é problema. O que tem solução é problema. Né? Se luto tivesse solução, ele seria estudado pela matemática, né? Pelas ciências exatas, mas não. Né? Então, o nosso desafio é aprender a viver com isso. E fazermos perguntas, sim, que nos levem para esse acolhimento. Perguntas do universo da delicadeza. Porque se eu reduzo a vida daquela pessoa à sua morte, eu esqueço todo o legado de amor que nós vivemos. Né? Esse legado da delicadeza, dos tempos. Quando a Lelê fala de luto em passado, presente e futuro, são os diferentes tempos que nós vamos percorrer ao longo da nossa trajetória e para sempre. Nós precisamos cuidar da palavra. Por isso, porque nós somos seres de linguagem. E sem essas interpretações de juízo de valor. Não é por aí. Né? E é isto, produzir conversas em que novas possibilidades de sentidos possam emergir. Para a gente sair do lugar do estigma, do lugar da ruminação, do lugar da culpa, do lugar da solidão, do lugar do silêncio. Quem que vai sentar comigo nesse banco, debaixo dessa árvore? Com quem eu vou poder produzir conversas? Não para aprender com a experiência, mas refletir sobre a experiência. E novas perguntas pudermos fazer novas perguntas sobre as experiências. E novos sentidos vão ser encontrados. Né? E aí? A nossa pergunta foi colocada para nós, né, Lelê? Quando procurar essa ajuda profissional? Quando esse sofrimento precisa ser dialogado. Eu preciso de conversar. Eu preciso de dar voltas junto. Porque quando a vergonha me isola, quando a culpa se torna a minha identidade relacional, quando faltam espaços seguros para existir com a minha dor. Olha, gente, eu me lembro aqui, quando a minha irmã morreu, que eu atendi uma moça, e eu conhecia a moça, a mãe da moça, que a mãe da menina chegou e falou assim, mas como que você vai continuar fazendo terapia com a Marília? A irmã dela se matou. Como é que você vai fazer isso? Me emociona pensar que ela era uma jovem, recém-saída da adolescência, e ela sustentou continuar na terapia comigo. E, no dia do casamento dessa moça, o pai dela veio até a mim me agradecer pelo tanto que nós pudemos caminhar juntas no sentido de promover mudanças nessa moça. Né? Porque o nosso objetivo é esse. E quando a gente está falando disso, de procurar uma ajuda profissional, a gente precisa de ajuda para promover mudanças em nós. Mas não mudanças para sempre. Mudanças que vão nos levar a refletir sobre essas mudanças para promover novas mudanças. Porque nós somos seres em constante construção. No dia que a gente achar que está pronto, é porque chegou a nossa hora. Né? E aí, qualquer ajuda não ajuda. Né? Então, qual que é a ajuda que é efetiva? É a ajuda afetiva.
é aquela que se propõe a construir conversas que permitam que a dor deixe de ser solitária. Aquela conversa que vai trazer uma solidariedade na dor. Por isso os grupos são tão efetivos, porque eles são também afetivos. E é isso. Não, a dor deixa de ser solitária para ser solidária. Somos solidários nas nossas dores. Tá? Precisamos promover pausas suficientes para refletirmos sobre os processos, sobre as nossas conversas. Refletir é isso. É um falar, é um parar. Aí, sim, a ruminação é importante, mas que ela não fique em mim. E eu volto para a conversa. As conversas, elas precisam ter uma velocidade que permita que eu possa selecionar as ideias com as quais eu me identifique mais. Encontrar palavras que possam expressar essa identidade. O convite é sairmos dessa situação saturada de problema em busca de uma identidade preferida, né? De modo ético, respeitoso, nessa reconstrução de vida. Né? Porque a pós-venção talvez seja também um trabalho de resistência ao silenciamento, uma tentativa de impedir que, depois da morte, o sobrevivente também desapareça em vergonha, culpa e solidão. E eu tenho o propósito de, todas as vezes que eu falo sobre suicídio, fazer isso em honra aos legados amorosos de Helenice e Alísio, e ao meu mais profundo respeito a todos nós, sobreviventes do suicídio. As referências. Muito obrigada. Bom, tem aqui uma pergunta sobre a palavra resiliência. Sabemos que tem grande peso, mas como isso afeta o ser humano no meio da sua subjetividade perante o luto não reconhecido após uma morte por suicídio? Vamos lá. Num outro contexto, eu ouvi uma vez em um grupo do Oncoguia, que a gente faz juntas, eu ouvi uma paciente de câncer contando da experiência dela com a doença, está indo bem, daí faz um exame, não vai bem, né? E ela chegou aquele dia, é uma roda de conversa que acontece semanalmente com pacientes de câncer e familiares. Eu disse para vocês, é num outro contexto, mas eu volto ali para dar uma resposta, né? E chega essa moça e fala da expectativa que ela tinha até a semana anterior, estava na época de fazer os seus exames, então estava naquela torcida, o que será que vai dar? Deu um bom resultado, o tratamento está acontecendo e tal, e ela chega para dizer que deu tudo ruim, que não foram bons os resultados, que ela sentia que tinha retrocedido, que ia ter que repensar tudo de novo, o que vai fazer, pensar se queria fazer, né? E ela falou uma frase que me marcou muito, que ela fala, reconstruir em cima do destruído. Né? Então, tem uma coisa que é fundamental para a gente pensar em resiliência. Existe algo, uma experiência, o que for, que a gente vive como destruído. Não é como era, né? Condição necessária para eu poder saber o que eu faço com aquilo, né?
e o reconstruir em cima do destruído. Então, se a gente vai pensar, trazendo para este contexto, a moça falava dos exames que ela tinha feito, que deram resultados muito ruins, e que tudo que ela tinha pensado que ia acontecer não ia mais. Então, como é que ela ia pensar o presente e o futuro dela, né? Trazendo para a nossa questão aqui, pensando nisso, reconstruir em cima do destruído. O destruído, o que não é mais, o que não é daquele jeito que eu queria, do jeito que eu pensei que fosse, né, ele tem muito de mim naquilo que não é mais, né? E é isto muito de mim que está lá no que não é, não será, no que foi destruído, é isto que me propulsiona no reconstruir. Eu vou reconstruir, praticar resiliência a partir daquilo que fez sentido para mim, daquilo que eu já vivi, do que eu já aprendi com a vida, né? Não é uma coisa alheia, externa, que não tem nada a ver comigo. Sou eu mesma contando para mim o que vai ser, o que eu vou fazer agora, né? Sair do esperado porque eu estou vendo que não é mais o que era esperado, né? Mas é uma ação, é uma construção, uma expectativa a partir daquilo que tem um significado para mim. Então, quando a gente pergunta assim, mas todo mundo é resiliente, né? As pessoas podem ser resilientes, sim, a partir dessa constatação muito realista, né? Assim, se quebra. Tem alguma coisa que quebra tudo, né? E é em cima disto que eu vou construir minha vida. Não vou negar que quebrou, não vou negar que está lá, milhões de pedaços, que eu posso dizer, destruída, esfacelada, enfim, né? Mas eu só posso ser resiliente quando eu digo para mim que é em cima daquilo que eu vivi, em cima daquilo que é meu, naturalmente meu, e não imposto, não um modelo imposto, uma coisa assim, né? Eu estou lembrando do nosso querido. Exatamente, né? Eu já ia pedir a palavra para falar dele. Fale. Tá? Tem um jovem senhor centenário que se chama Boris Cyrulnik. É um psiquiatra, psicanalista francês, que fala, é um dos estudiosos de resiliência, tá? E ele tem uma visão diferente de resiliência. Resiliência não é uma característica que nós temos, tá? Ele fala de tutores de resiliência. Então, são situações e condições que nos ajudam a desenvolver para aquela situação, para aquele contexto, ações resilientes, condições resilientes, né? E quando nós começamos a perceber a resiliência como não com essa visão, como a gente começa a perceber a resiliência como algo situacional e único daquela condição, nós começamos a entender resiliência de um modo muito mais ampliado, né? Tem uma outra visão, que é assim, fulano é resiliente. Ok, então eu vou ali no botequim da esquina, compro meio quilo de resiliência, põe no bolso, e não é por aí, né? Tem um livro que ele fala sobre isso, que é um livro mais teórico, que chama Os Patinhos Feios. Ele fala o livro inteiro sobre resiliência. Mas Cyrulnik, ele é tão fantástico que ele conseguiu ser didático na autobiografia dele. É o livro Corra, a Vida Te Chama, em que ele conta, inclusive, a experiência dele de sobrevivente do nazismo. Ele perdeu pai e mãe no Holocausto, ele não foi para campos de concentração, tá? E ele tem uma experiência muito interessante, que acho que vale a pena. E tem um outro livro dele também, que ele fala, que era o livro meu de cabeceira, eu estava começando a ler quando estourou a pandemia, que é Falar de Amor à Beira do Abismo. Ou seja, Cyrulnik é um cientista que fala sobre amor. E ele atrela a resiliência ao amor. A
a experiências amorosas. Podem procurar. A gente é super fã dele, Boris Cyrulnik, um psiquiatra francês, e o próprio nome dos livros já sugere como que é o olhar dele, né? Quando ele fala, falar de amor à beira do abismo. À beira do abismo você pode cair, mas e a gente falando de amor à beira do abismo? Quem sabe a gente não cai. Quem sabe a gente se coloca, a gente constrói, reconstrói, né? E a gente gosta de trabalhar com as ideias dele. É aquela imagem. Cadê o Edir? O Edir não tá. É aquela imagem que o Edir mostrou. É isso. Que mesa maravilhosa. Foi um momento de grande profundidade humana, científica e emocional, que nos convidou a olhar para o luto por suicídio com mais escuta, acolhimento, responsabilidade e humanidade. Nossos mais sinceros agradecimentos à doutora Maria Helena Franco e à doutora Marília Aguiar por compartilharem conosco